Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Cenário em Entrevista, aqui pelo canal 8.2 da Rede TV Onda Digital e também pelo nosso canal no YouTube, a TV Cenário Amazônia, onde você também tem mais uma opção de acompanhar a nossa programação, o nosso programa feito especialmente para você. E a nossa convidada de hoje é a doutora Lúcia Viana, juíza aí do TEJAN, e ela vai participar do programa hoje para bater um papo, compartilhar suas experiências de vida, a sua vida acadêmica, a sua atuação no âmbito aí do setor jurídico, no âmbito do direito, ela que tem uma longa caminhada. Mas antes de lhe apresentar aqui para o público, eu vou, na verdade, ler aqui um pouco da sua jornada, doutora, mas eu quero te agradecer por ter topado participar aqui desse programa conosco. Eu que me sinto muito honrada, muito obrigada pela Seja tarde. muito bem-vindo, fique muito à vontade, viu? É um bate-papo, uma Espero prosa que possa servir para algum eleitor, estudante, acadêmico, profissional, as poucas palavras que a gente vai conversar. Vai dar super certo, vai dar bom. Olha, a doutora Lúcia Viana é mestre na Universidade do Estado do Amazonas, pós-doutora pela Unilam de Buenos Aires, na Argentina, acadêmica na Academia de Letras e Ciências Jurídicas do Amazonas. Também tem aí no currículo a diretoria cultural da Secretaria-Geral da Amazon, a Associação dos Magistrados do Amazonas, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica do Amazonas, né, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Santa Teresa, já atuou como professora de Direito Ambiental da ESMA, tem também aqui livros, artigos publicados, um currículo extenso, né, professora? Eu tenho que resumir, vou te chamar de professora, de juíza, de doutora, porque aqui é diverso a sua caminhada. E eu já começo, doutora Lúcia, falando aqui, a senhora transita entre vários vieses possíveis no que diz respeito aí ao âmbito jurídico, ao direito. Essa paixão pela carreira jurídica iniciou em que momento da sua vida e que lhe fez chegar até aqui? Essa paixão pelo direito começou aos 16 anos de idade, né? Quando eu optei estudar direito, talvez influenciada por um pai advogado, mas, na verdade, na minha época, eu costumo dizer que não é tão recente. Na minha época, a Universidade do Estado do Amazonas só tinha 4 cursos, cursos de peso, cursos bons, e que a gente tinha que ingressar nessa sobrevivência. Não haviam instituições particulares de ensino. Hoje nós temos, no âmbito do Estado do Amazonas, 16 instituições, cursos jurídicos, no Estado do Amazonas, fora a pública particular. Então, são 14 particulares, né? Fora as públicas estaduais. Fora as públicas estaduais e federais. Então, naquela época, realmente, cursos mais procurados eram medicina, administração, engenharia e direito. E eu tinha que buscar a minha sobrevivência, era só o que eu sabia. Se me perguntasse assim, você se apaixonou pelo direito, você já sabia o que você queria ser juíza? Não vou dizer, porque isso não é verdade. Eu tinha que ter uma sobrevivência, uma subsistência, né? Uma família de classe média, mas que se empenhou muito na cultura dos filhos, então na educação dos filhos. E aí eu realmente escolhi direito. Nessa ocasião, eu tinha 16 anos. Aos 23, eu ingressei na magistratura do Estado do Amazonas. Realmente era muito nova e é algo que, assim, eu acho que não é muito o ideal. Eu acho que um magistrado, ele deve mesmo, a partir dos 25 anos de idade, com bastante maturidade de vida. Maturando as suas escolhas, né? Exato, as escolhas e amadurecimento para julgar vidas, processos, patrimônio, enfim, homicídios. Mas esse foi o meu início. Já aí, por volta de 10 anos na magistratura, eu vi um edital em que precisavam de professor. Na ocasião era Direito Comercial e a instituição era o CIESA. Aí começam a surgir as particulares. E eu falei, nossa, acho que eu quero dar aula. Então, não sei de onde me ocorreu isso, mas eu acho que Deus sopra. Deus sopra. E aí, eu fui para essa entrevista no CIESA e comecei no magistério, que eu costumo dizer assim, tem um desembargador lá, grande amigo, o desembargador Flávio Pascarelli, que ele sempre nas falas dele, ele fala assim, eu gosto muito de ser citado como professor, como educador, muito mais até às vezes como magistrado, porque é algo que parece que a gente contribui mais, que passa mais, que o aluno lembra da gente daqui a 100 anos, foi meu professor. Foi meu professor. É impressionante. É uma profissão que marca. Que marca.
Então, me embreei no magistério nessa instituição inicialmente, onde fiquei 13 anos no CIESA coordenando o curso de Direito. Fundei o curso de Direito na ocasião e aí fiquei 13 anos ministrando realmente aulas de Direito Comercial, antigo Direito Comercial, hoje é Direito Empresarial, né? Porque o Código Civil, ele juntou o Código Comercial com o Civil e aí hoje é denominado Direito Empresarial. Mas acontece que, quando surgiu, depois de 13 anos no CIESA, surgiu eu costumo dizer assim, a grande revolução da educação no estado do Amazonas. Amazonino que nos ouça, que onde ele estiver agora, ele será sempre reverenciado como grande revolucionário da educação. E aí fundou a UEA, que é um acesso ao interior, aos menos favorecidos, aos hipossuficientes, e fundou a UEA. Nessa ocasião, eu fui convidada, então, para formar, né, o curso de Direito, onde permaneci 11 anos coordenando o curso de Direito da UEA, montando corpo de professores e docentes, e iniciei, então, essa trajetória no Direito Ambiental, que é uma temática que eu gosto muito, que é a temática que eu mais estudei na minha vida. Então, fiz a primeira especialização em Direito Ambiental do Brasil, que foi ofertada aqui no estado do Amazonas. Depois, o primeiro mestrado de Direito Ambiental do Brasil, também ofertado pela nossa UEA. Formamos 23 profissionais, estudiosos do direito ambiental, né? E esse foi o mestrado. Mas aí eu não parei, né? Sempre prometendo para o meu filho, minha família, a base de tudo, né? E aí o meu porto seguro, o meu esteio, eu sempre prometendo para o meu filho, você vai parar de estudar, mãe, você vai prometer. Bom, a gente não para de estudar nunca, não pode, não tem que parar de estudar, alunos, professores, profissionais, ninguém para de estudar nunca, a gente tem que se atualizar sempre, enfim. E aí eu caminhei para o doutorado. Aí foi um doutorado em Direito na Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, que é uma província de 6 horas de Buenos Aires. Depois do doutorado, cursei o pós-doutorado. Concluí na Universidade de La Matanza, em Buenos Aires, né? Na Argentina, fui aluna do Zaffaroni, que quem é da área do direito aí sabe, o mago da criminologia, o mago do direito penal, Raul Eugênio Zaffaroni, foi ministro, fui aluna dele. Aí tem umas coisas que acontecem na nossa vida que você nem escolhe, mas acontece. Não sei, acho que eu sou meio premiada por Deus, só tenho a agradecer, né? E aí fiz esse pós-doutorado, retornando para cá, não morei na Argentina, eram realizados em módulos. Julho e janeiro. Ah, sim. E aí, depois de finalizado esse pós-doutorado, continuei na coordenação de cursos como Marta Falcão, de quem eu me envaideço muito, com muita emoção, que era um curso da professora Nelly Falcão, curso de Direito, hoje já terceirizado para outras escolas internacionais. E fiquei 9 anos também no Marta Falcão. Nessa ocasião também fui coordenadora da ESMAN, da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas, e professora, onde me mantenho ligado até agora. E saindo do Marta, eis que penso que vou me aposentar, preciso descansar. A minha reitora magnífica, a professora Maria do Carmo Cefaí Lins de Albuquerque, né, reitora da FAMetro e da Faculdade de Santa Teresa, convida para fundar o curso de Direito, há 5 anos atrás. Isso, para mim, assim, coroou a minha trajetória, porque a Faculdade de Santa Teresa é uma faculdade muito diferenciada, a gente chama de Direito Prêmio. Não é que a gente seja melhor do que ninguém, nem quer ser. É porque ela é pequena, é porque o perfil dela é de modernas tecnologias, de realmente um corpo docente diferenciado. E a gente procura padronizar salas de aulas pequenas, porque são aulas, não são palestras. Então, a gente prima pela qualidade. Pela qualidade, não pela quantidade, né? Exato. Isso eu acho que diferencia um pouco mais das outras instituições. Não temos educação, não temos aulas online, afora a pandemia, que, aliás, esse é um parênteses que eu gosto muito de ressaltar. Durante a pandemia, deflagrada, fechada as instituições 17 de março de 2020, no dia seguinte nós continuamos normalmente online. Não paramos nenhum dia, não demos férias a professores e alunos, não nos desperiodizamos, não paramos em nenhum momento. E aí segue a Santa Teresa nessa sua trajetória valorosa ao longo desses 5 anos, onde eu estou agora. Mas, aliado a tudo isso, a gente não para de escrever, né? E ainda tem mais. Porque professor tem que escrever. E a gente começou a escrever artigo para publicar, porque é uma exigência do MEC.
artigos e livros e obras. Os meus 2 primeiros livros foi justamente até a dissertação do meu mestrado, que era a responsabilidade civil da Prefeitura da Administração Pública de Manaus pela destinação inadequada de resíduos de serviço de saúde no aterro do quilômetro 19. Daí publiquei esse livro, publiquei um outro chamado Conversando com o Direito, que compila vários artigos que você vai escrevendo ao longo da sua trajetória, não sabe mais o que fazer com eles. Escrever dá trabalho, você não vai escrever e jogar fora. Exige tempo. Então, compilou tudo e saiu a obra Conversando com o Direito. Continuei publicando artigos, ingressei como acadêmica, como ela falou, numa academia, gente, muito diferenciada, que é a Academia de Ciências e Letras Jurídicas da Amazonas, cujo patrono é Bernardo Cabral. Então, a gente chama de Casa de Bernardo Cabral. Essa academia, né, que congrega confrades e acadêmicos de todas as carreiras jurídicas, seja Ministério Público, magistratura, seja professores, docência, advogados, então, defensores públicos, procuradores do Estado, procuradores do município. E nessa academia, qual é o objetivo? Disseminar a cultura, as letras e escrever. Escrever. Aí ingressei em outras como a Alcama, como a Alaca, a Casa do Escritor. Como é participar de tantas instituições e associações e casas de grande valor, de importância para a sociedade, ao mesmo tempo? Como é que a senhora consegue se dividir, se dedicar um pouquinho da tua atuação para cada assim, uma? Eu não sei. Algumas pessoas dizem assim, a coisa flui. Você já começou. Algumas pessoas dizem assim, se você quer que o projeto realize ou que a coisa aconteça, não dê para quem tem muito tempo, que não vai realizar. Não sei, eu acho que eu sou ligada no automático. Então, assim, eu saio de manhã, dizem até que no meu carro tem um closet. Tem um closet, tem livro, tem tudo que eu possa precisar ao longo do dia, que eu vou emendando. Porque hoje em dia você há de convir, vocês todos, telespectadores, que não tem mais como voltar em casa. Esse negócio de almoçar em casa, fazer a cesta, é muito salutar, sim. Cientificamente falando, é saudável fazer a cesta? Maravilhoso. Mas não tem mais tempo no nosso mundo profissional, não cabe mais. Do dia a dia não pelo tem. Trânsito, pelo acúmulo de atividades que você também que estudou tanto, você que se atualiza, você que escreve, você não vai ficar recusando convites porque você estudou para quê? Você não quer compartilhar aquele conhecimento? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, é a contrapartida. Eu, principalmente, que sempre estudei em escolas públicas, eu me sinto no dever dessa contrapartida. Inclusive, até mestrado foi tudo escola pública. Mas, então, conciliar tudo isso. Disciplina Disciplina é a palavra, doutora. acima. Eu sou muito cronometrada. Eu não atraso. Até hoje, isso não acontece na minha vida. Porque se eu tenho 5 eventos para participar, e aí eu incluo os sociais também, porque eu acho que a gente tem que ser saudável, salutar, tem que ser normal, tem que fazer uma terapia, e tem que ter tempo para a academia, tem que ter tempo para a igreja, tem que ter tempo para os encontros espíritas, tem que ter tempo para todas as academias, para as universidades, para os eventos do tribunal, para os eventos da escola da magistratura. Tudo isso faz parte desse contexto. Então, não adianta também você ser só estudiosa e você não gostar de dançar, ir no flutuante, não malhar, ir no restaurante com as amigas, ir para o happy hour com os amigos, enfim, isso é importante. Mas, assim, então eu acho que essa disciplina do dia a dia é o que dita a regra. Então, você sabe quanto tempo você vai passar nessa academia, naquela, qual que você pode priorizar. Nesse mês eu falto numa, naquele mês eu falto na outra, fora as viagens, muitas viagens profissionais também, de posse. E dá tempo, sabe? Dá tempo. Se a gente se organizar, se a gente quiser, porque eu quero estar em todos esses locais, eu quero estar com os meus profissionais, com meus amigos, com os meus alunos, com as minhas amigas de balada, com os meus alunos, com os meus professores, que são meu braço forte na Santa Teresa, que é isso que faz um corpo docente diferenciado. É você ser parceiro, é você compartilhar com eles, é você elogiar, é você motivar. Um gestor, ele não faz nada só, né? Nós sabemos disso em qualquer seara, não só no direito. Ninguém faz nada só, eu não sou ninguém sem os meus professores, eu não sou ninguém sem os meus alunos. Se os meus alunos não forem bons, eu também vou ficar mal. Sim. Se eles não estiverem bem, os meus professores, os magistrados, os colegas, as nossas mulheres de carreira jurídica.
Então, esse é outro aspecto que eu queria adentrar agora. Tomei posse, né? O pessoal acha que eu não tenho nada para fazer. E aí me convidaram para presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica do Amazonas. Recente. Então, agora, em fevereiro, nós tomamos posse em Goiânia, as presidentes estaduais de todos os estados do Brasil, porque a sede da BMCJ nacional e a Federação também Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica é em Goiânia. Foi onde começou, onde ela fundou, e é lá que todos os estados tomam posse. Então, em fevereiro, nós tivemos essa posse, foi aclamada em novembro do ano passado. E depois, 10 de março, eu dei posse à diretoria aqui em Manaus. Uma solenidade linda, vale ressaltar que a nossa BMCJ, ela é composta de todas as carreiras jurídicas. Então, não há distinção entre, só pode magistrada, só pode professora, só pode advogada. Não, todas as carreiras jurídicas congregam essa diretoria e a nossa associação. E essa diretoria tomou posse, portanto, com membros da Defensoria, do Ministério Público, da Magistratura, da Advocacia, só professores, só procuradoras, enfim. Então, qual é o norte da BMCJ, dessa Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica do Amazonas? Inicialmente, nós primamos pela paridade, porque, assim, às vezes pode ser que o telespectador, o colega, o aluno que está assistindo, o amigo, o curioso, pergunte, mas ela só protege, então, mulheres de carreira jurídica? Não. Então, inicialmente, a nossa formatação é com mulheres formadas de direito, no curso de direito, mas a nossa proteção não tem limites. A nossa proteção é proteger as mulheres. Hoje, eu acho que o mote maior é proteger contra a violência doméstica, a mulher. Esse é o maior número de crimes contra as mulheres, onde elas mais são afetadas. Mas a paridade, por exemplo, a igualdade do exercício, a igualdade de alcançar ou assumir funções de comando, funções de decisão em empresas, no judiciário, no executivo, no legislativo, a mulher ainda está aquém. A gente vai entrar nesse assunto, mas a gente vai entrar nesse assunto no próximo bloco, no segundo bloco do programa Cenário Entrevista. A gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, eu tenho uma pessoa muito interessante aqui para a gente relembrar e eu gostaria que você discorresse sobre ela, mas é já na volta dos comerciais. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano?
continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Estamos de volta com o programa Cenário Entrevista e antes de ir para os comerciais no primeiro bloco, já para voltar no segundo, eu disse que tinha uma pergunta aqui para te fazer. Mas antes eu vou contextualizar aqui para quem está em casa entender e a senhora relembrar. Como nova presidente da ABMCJ no Amazonas, né, a senhora comentou que a plataforma de ações e metas para o exercício da entidade nos próximos 3 anos no Estado seguirá diretrizes da agenda da ONU em torno da temática referente à defesa e ao fortalecimento das prerrogativas das mulheres. E aí eu peço licença para abrir uma aspas que a senhora disse lá durante a cerimônia. Abre aspas, queremos construir uma representatividade feminina e uma sociedade igualitária. E a nossa plataforma não se restringirá unicamente à proteção e à defesa das mulheres de carreira jurídica, mas também trabalharemos em prol do fortalecimento, da proteção e da defesa das mulheres de todas as carreiras, em todos os segmentos em que as mulheres necessitem de mudança, sobretudo no mercado de trabalho e áreas de comando. Muitas conquistas já foram alcançadas, mas há a necessidade permanente de vigilância contra a violência sofrida continuamente por mulheres de todos os campos. Muito forte essa sua fala. Tem um pouco a ver já com a fala anterior que você falou, né? Que você declarou aqui pra gente. Eu gostaria que você comentasse mais sobre essa aspas que se destacou aí nas mídias durante a sua posse na ABMJ. Na ABMCJ. Então, vamos continuar aqui nosso bate-papo em torno dessa temática, né? Realmente faz parte do trecho do meu discurso, da minha posse, que eu tentei simplificar, que na verdade a situação é bem mais complexa do que só isso, né? É complexidade, é mais grave, é estarrecedor, porque ainda nos dias atuais esse percentual é muito pequeno ainda da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Sim. Então, o ideal seria que a gente não tivesse que comemorar, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher. Por que isso? O Dia da Mulher é todos os dias. Mas, enfim, nós chegamos num patamar que a gente ainda tem que comemorar o Dia Internacional da Mulher. Para a gente ter uma ideia, como começou mais ou menos tudo isso? No início desse século, várias mulheres de uma fábrica, quando elas já foram permitidas a trabalhar, porque inicialmente a mulher não podia trabalhar. Depois ela só pode trabalhar com a permissão do marido. A mulher passou muitos anos que não podia votar. Depois foi emancipada para poder votar. Tudo isso é uma série de absurdos, mas só para a gente contar um pouco dessa trajetória, das nossas conquistas, como isso foi se consolidando, como é que nós fomos galgando esse espaço. Então, no início do século, em determinado dia, as mulheres resolveram se rebelar pelos salários baixos. Algo que se mantém até hoje. Sim. Salários femininos baixos, salários em empresas de mulheres e homens exercendo a mesma função, sendo a mulher com salário inferior. Semana passada, o STJ decidiu num processo, olha só, precisa o STJ em Brasília, Superior Tribunal de Justiça, se debruçar a decidir sobre processos para igualar salário de mulher. No momento que a gente vive, ainda há necessidade disso. Então, outro dia, uma companhia aérea foi condenada justamente por isso, porque exercendo comissário e comissária de bordo, a mesma função, a comissária ganhava inferior. É uma realidade ainda. É uma realidade bastante mais do que a gente pensa. Isso quando ela recebe um salário menor ou quando ela nem ascende aos comandos, às decisões, às gerências, né? Então, sócios majoritários, sócios acionistas, mulheres com número de ações menores. Não, porque ela é mulher, então ela não pode comprar mais ações. Então, chega no topo, na presidência, não, ela não pode concorrer. E isso não é só na empresa, na área privada, mas no executivo, no legislativo, no judiciário. A gente vê isso na Assembleia, a gente vê isso na Câmara, nas câmaras, né? Municipais, a gente vê isso nos tribunais, a gente vê na magistratura. Olha, hoje aqui em Manaus a gente já pode comemorar um pouco,
porque as mulheres já estão expressando um número melhor entre defensoras públicas, entre Ministério Público. E aí vou dar um dado aqui paradigmático. O nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a nossa corte, né? A nossa corte, bom, num universo de mais ou menos 290 associadas, 290 mulheres magistradas, 95 já são mulheres. Magistrados, 95 são mulheres, então não está tão ruim. Mas a corte é paradigmática, porque a corte tem 26 desembargadores, é composta por 26 membros. E hoje nós já temos 8 desembargadoras mulheres. Então, daqui a mais um pouquinho, daqui a mais umas 3 vagas, e isso é muito provável que aconteça, porque para a promoção, seja por merecimento ou por antiguidade, já concorrem 3 mulheres. São coisa que as favoritas. antes já não havia, então, né? daqui a um tempo, daqui a pouquíssimo tempo, as mulheres serão maioria no TJ do Amazonas, na corte. Mas, gente, olha, eu costumo sempre dizer assim, eu não sou a fanática. Eu não estou aqui fazendo um discurso, falando em nome da nossa BMCJ, porque nós queremos ser melhores que os homens, porque nós queremos provar que nós podemos fazer melhores que eles. Não, não é isso. Não é essa bobagem. Nós só queremos afirmar a nossa posição, ter o mesmo acesso, ter a possibilidade de exercer o mesmo cargo. Ninguém quer dizer assim, nós fazemos melhor do que eles. Porque mulher faz isso. Eu não costumo fazer esse discurso. Porque nós conseguimos fazer 5 coisas ao mesmo tempo e os homens não. Não, menos. Não é bem por aí. Então, a gente só quer trabalhar na consolidação desses direitos que foram muito sordidamente penalizados para que eles fossem alcançados, arraigados. Queremos, sim, paridade, queremos, sim, consolidação e proteção na afirmação desses direitos. Não da mulher, porque a mulher tem que ser presidente da República, a mulher tem que ser presidente do tribunal. Não, mas se chegar a vez dela, sim, que seja reconhecido. Que seja reconhecida, respeitada. Que não se venha com piadinha. Que a voz não seja não vai ser tão validada. Bacana porque a mulher que assumiu. Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, algo que de motivo de orgulho, realmente. Hoje, no nosso tribunal, a presidente e a vice-presidente são mulheres. E são da minha diretoria da BMCJ. Desembargadora Nélia Caminha Jorge, a presidente do tribunal, é conselheira deliberativa da nossa BMCJ. Então, temos várias desembargadoras compondo aqui a nossa BMCJ. Mas voltando para essa agenda da ONU, mas assim, eu vou emendando uma coisa e não termina outra. Fique à vontade. Então, eu falei que tudo isso surgiu quando determinadas mulheres, no início do século, resolveram reivindicar direitos dentro do ambiente de trabalho. O que aconteceu? Elas foram consideradas aquelas pessoas insubordinadas e chegaram ao ponto de mantê-las e incendiá-las dentro de uma fábrica onde todas morreram. Então, foi aí que surgiu o movimento, que todas as mulheres foram às ruas, que houve necessidade de surgimento, foi quando se viu, não, realmente nós temos que fundar uma associação, uma federação para a proteção das mulheres. E aí a gente volta para a agenda da ONU. E a BMCJ, nacional, estadual, ela trabalha com essa agenda de comprometimento de proteção das mulheres. Então, como eu estava comentando ainda há pouco, eu acho que o aspecto profissional é muitíssimo importante. As palavras de ordem são inclusão, inserção no mercado de trabalho. Inclusão porque elas nem podiam concorrer a determinados cargos. Inserção no mercado de trabalho e, efetivamente, exercer funções de comando, de gerência, de decisão. Proteção naquilo que lhe é mais caro, que é a proteção dentro do ambiente doméstico. E aí não só as mulheres de carreira jurídica que sofrem essa violência doméstica. E é muito triste a gente poder verificar que é no ambiente familiar onde ela deveria receber mais proteção. Acolhimento. Acolhimento, seja dos seus pais,
Seja do seu marido, seja do seu companheiro, seja do seu namorado, seja do seu irmão, seja do seu tio, do seu primo, e é lá que ela é mais violentada. E é lá que ela sofre maior tipo de violência. Então, esse é um foco da BMCJ. Trabalhamos juntos, em parceria, com a Comissão de Mulheres do TJ, do Ministério Público, da Delegacia das Mulheres. O tribunal implementou 3 varas de proteção da mulher, que a gente chama de varas da penha. Por que essa necessidade, gente, que é absurdo, né, de nós termos 3 varas da penha? Porque esse número não para de crescer. Não para de crescer. Porque quanto mais a gente avança com a implementação de uma legislação reverenciada internacionalmente, estadual, municipalmente, quanto mais a gente trabalha com essa regulamentação de proteção à mulher, mais cresce o número de violência. Como é que é isso? Que matemática é essa que não bate? Que não está fechando. Ou seja, alguns homens, infelizmente, ainda raciocinam no sentido de que sempre impunidade, nunca seremos punidos, e eu acho que isso tem a ver tudo com uma patologia, porque quem raciocina assim não é possível, não é uma pessoa que está muito centrada no seu equilíbrio emocional. Então, aquela pessoa que acha, porque eu sou marido, porque eu sou pai, porque eu sou avô, porque eu sou padrasto, eu posso estuprar, ou eu posso violentar dentro do ambiente familiar, se ela não pensar exatamente igual comigo. Então, é uma pessoa que talvez não esteja dentro das suas consciências normais e doutora, psicológicas. Completando aqui a sua linha de raciocínio, você vai falando da proteção da mulher, a atuação também do âmbito do direito em relação a essa pauta. Eu lembrei que num outro programa nós trouxemos aqui uma advogada chamada Amanda Pinheiro, que faz um trabalho belíssimo frente à Associação Humanas, né, e é embaixadora da Âmago, que é o Botão do Pânico. E eu gostaria da sua leitura em relação a essas, não só advogadas. A Amanda é advogada, começou com um grupo de advogadas, mas hoje a Associação Humanas dispõe de uma série de profissões. Tem psicólogas, jornalistas, todo um corpo, uma equipe para apoiar essas mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Eu gostaria da sua leitura em relação a essas mulheres que tiram um tempinho, que são várias profissionais e que tiram esse tempinho para dar essa assistência a outras mulheres. A Amanda, ela tem crescido muito aqui no estado com esse trabalho, com a Associação Humanas, e ela leva muito a bandeira do direito em prol a dignidade ao respeito da mulher. Eu gostaria de saber da sua leitura em relação a isso. Como é que esses trabalhos podem também ser uma válvula de escape para o trabalho de vocês, porque desafoga também, né, esse processo. E eu gostaria de saber qual é a sua leitura em relação a essas mulheres que tiram esse tempinho para se dedicar a outras mulheres. A tal da sororidade que a gente tem que exercer. É muito louvável, né? É muito louvável. O que a gente observa, elas são guerreiras, obstinadas, elas carecem de recursos financeiros, elas não têm estrutura, elas, na maioria das vezes, fundam uma ONG e logo se veem sós, porque, às vezes, no clamor da fundação, muitos te apoiam, mas nem sempre todo mundo, sem julgamentos, nem sempre todo mundo consegue acompanhar, seja por problemas domésticos, familiares, por psicoses, por neuroses, por depressão, por problema de trabalho, por problema do filho, por problema com o marido, por problema de morte, seja qual for, alguns que se aliam a gente numa trajetória não conseguem, às vezes, acompanhar. Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro ponto. Você realmente começa depois a caminhar sozinho, o que torna essa tarefa mais árdua e, por isso, eu considero mais louvável ainda. Segundo ponto, que na maioria das vezes, percentualmente, quem abraça uma causa dessa é alguém que outrora sofreu, sabe o que é na pele, o que uma mulher sente quando ela é vilipendiada, seja fisicamente, psicologicamente. Gente, e aí adentrando num aspecto agora cruel, que é justamente da violência psicológica. Gente, a física você pode até esquecer, vai sarar, vai cicatrizar. Mas o interior, a alma, o espírito, o psicológico, aquilo é devastador, aquilo não tem reversão,
Às vezes não tem terapia, não tem psiquiatra, não tem medicação que vá curar a tua alma daquela ferida. E aí a gente vai mais embaixo ainda. Há pessoas e há organismos e há mentes diferenciados. Umas mais fortes que superam, outras menos fortes que não superam. E que vão carecer dessa terapia para o resto da vida. Né? Algumas têm mais apoio da família que vão te levantar. E outros não têm, infelizmente. E se a gente entrar aqui na seara, na classe média da pobreza, aí é que a coisa fica mais difícil ainda. Eu costumo dizer também que nesse aspecto dessas mulheres que fundam e que se envolvem, você tocou num outro ponto, a equipe técnica interdisciplinar, que é fundamental, seja numa ONG, seja na estrutura da Delegacia da Mulher, seja na estrutura das 3 varas da Maria da Penha, no TJ, no Ministério Público, que o Ministério Público também é procurado administrativamente para recebendo mulheres. A Defensoria Pública, então, nem se fala. O que é a Defensoria Pública, né, gente? Defensoria Pública que tem essa função primordial, essencial, de receber hipossuficientes, desfavorecidos, pessoas que vivem à margem da justiça, que não têm condições de pagar um advogado, que não têm condições de reclamar para quem quando é vilipendiado. Às vezes a pessoa não sabe nem que ela tem que fazer um BO, que ela está machucada, que ela tem que fazer aquele BO, porque aquela marca ela vai desaparecer. E hoje nós também contamos com um mecanismo, uma estrutura do Estado e do município muito bacana, que é o programa Ronda da Maria da Penha. Então, nós sempre premiamos no tribunal, na BMCJ, as cabos, as soldados, as agentes, as oficialas, que fazem um trabalho que, às vezes, é o mais difícil de todos. O juiz está no gabinete dele. Então, quando ele recebe ali aquele processo, é sensível, é sensível. É estarrecedor, é estarrecedor. Mas você não está vendo, você não está tendo contato naquele momento que a pessoa acabou de ser violentada, agredida. E a delegacia, sim. A delegacia recebe em loco, imediatamente, um contato mais de imediato, madrugada, né? em feriado, a pessoa que vai justamente procurar um socorro imediato. E a ronda, esse é o papel da ronda. E às vezes, olha, que interessante. Às vezes, a ronda toma uma medida que, às vezes, seria uma medida mais adiante, que já seria das magistradas da Penha, que exercem um trabalho brilhante, as 3 magistradas da Vara da Maria da Penha. Gosto de citar colegas Eline Paixão, colega Luciana Eiras e colega Lorena Bertazzo. Essas 3 magistradas que têm esse contato, essa titularidade da Penha. Então, elas recebem volumes e volumes e não descansa, não acaba nem fica pouco, é como enxugar gelo. Mas a ronda, às vezes, imediatamente de madrugada, alguém chamou a polícia, olha, ela está sendo agredida agora, ou foi colocada para fora de casa agora, está machucada. E a ronda não vai esperar que o BO da delegacia vá levar para a vara, que isso demora, e a gente sabe que tem todo um regramento jurídico, que não se pode estar suprindo etapas, não é? A gente, senão anula tudo. A gente sabe que a delegada não pode passar na frente, a gente sabe que as magistradas também não. Tudo é muito de acordo com a normatização do texto do direito legal. Mas isso já avançou muito para dar celeridade. E a ronda vai lá, com a oficiala, com a soldada, e justamente tomam aquela medida que tem que ser tomada naquele momento. E chama o cidadão agressor e fala, saia agora de casa, porque você precisa ser mantido longe da vítima. E ele fala, só com mandado judicial, sai agora. Então, a Penha já tem essa prerrogativa. E depois se convalida, se homologa essa decisão. Mas é flagrante o delito, a agressão, isso pode ser realizado. O que não pode é a ronda ou qualquer cidadão ficar assistindo aquilo e não tomar e ser omisso. Então, nesse aspecto, nós já avançamos bastante.
E aí, voltando à equipe técnica interdisciplinar que você colocou para a gente fechar aqui. É necessário, tanto na Delegacia da Mulher quanto nas varas, é fundamental esse aporte de uma psicóloga, de alguém do serviço social, porque alguém que vai ajudar a mulher a voltar ao seu ambiente de trabalho, seja se ela for desempregada, às vezes ela não consegue se separar, se livrar daquela situação que ela sofre continuamente porque ela não tem um emprego, porque ela é sempre mantida financeiramente, porque ela desiste do inquérito ou ela desiste do processo judicial e é arquivado. Olha só, apesar de todo esse crescimento estrutural, administrativo e jurídico para a proteção da mulher, de todo esse aporte, de toda essa lei magnífica, que é a Lei Maria da Penha, ainda assim, a Delegacia da Mulher e a Vara ainda trabalham com muitos casos de desistência da ação, de que a mulher vai ali, faz o BO e ela desiste depois de vir ser ouvida, dar o seu testemunho para iniciar o processo e ser encaminhado para a vara. Às vezes é encaminhado para a vara e quando chega lá, ela também não dá continuidade, não aparece nas audiências seguintes para a ouvida das testemunhas e o processo também não. Então não façam isso, vamos ajudar a todas. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil para ninguém, porque elas desistem por inúmeras circunstâncias. Tem filhos, eu não quero que meu marido seja processado, não quero levar essa culpa para a minha vida, processar meu marido, meu namorado, meu convivente, minha união estável, meu companheiro, porque os meus filhos vão ter que conviver com isso. Ou os filhos vão acusar futuramente, porque há filhos e filhos, há uns que são mais sensíveis à causa da mãe e há outros que vão, às vezes, pender para o lado do pai. E aí, porque nós temos uma sociedade de diversidades, não vamos julgar filhos e filhos. E aí, não quero que a minha mãe processe meu pai. A mãe vai lá e tira, a mãe vai lá e desiste. Quando ela desiste, ela não está só deixando de se ajudar, ela está deixando de ajudar o mundo, realmente, não é? De ter famílias mais saudáveis, famílias sem agressões, agressores que precisam ser punidos, agressores que precisam ser tratados psicologicamente, seja por um desvio de caráter, por delinquência ou por um desvio psicológico dentro da pessoa, que hoje a gente convive realmente com psicopatas, são os psicopatas sociais, aí a gente tem muitos livros para ler nesse modelo, né? A gente convive com pessoas que realmente são abaladas psicologicamente e que convivem dentro da normalidade conosco em todos os aspectos, não só na família, mas no emprego, no trabalho, no social, enfim. Dentro das instituições. E a gente volta já já com mais esse bate-papo com a doutora Lúcia Viana, falando aqui sobre essas questões importantíssimas e eu te aguardo já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações.
E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Cenário Entrevista, com esse bate-papo aqui com a doutora Lúcia Viana. Ela que já conversou aqui com a gente sobre vários temas, várias questões. Doutora, eu tenho uma pergunta para lhe fazer já no início desse terceiro bloco. O Amazonas possui mais de 16 mil advogados. Há mercado suficiente para esses profissionais aqui no estado? Qual é a sua leitura desses dados aí? Primeiro aspecto, né, a considerar. Ela está comentando que nós temos hoje inscritos na OAB mais de 16 mil advogados. E eu complemento. Temos 19 instituições jurídicas, entre público e particulares, que ministram curso de direito no estado do Amazonas. E às vezes a gente é indagado, né? Será que esse mercado de trabalho não está escasso? Ou será que não tem instituição demais de ensino ministrando direito? Bom, gente, eu costumo dizer assim, o diferencial do aluno que sai, aquele aluno que é aprovado no exame de ordem, altamente rigoroso da OAB, temido, que não basta ser bacharel, tem que passar no exame de ordem. Sim. E nós temos preparatórios excelentes, viu? Faculdade Santa Teresa, FAMetro, CEJU, CPJU, temos preparatórios para a OAB com resultados muito positivos em relação aos aprovados. Maravilha. Então, eu digo o seguinte, sempre, gente, o mercado, ele vai fazer a sua seleção. Você precisa ser bom. Se você saiu da pública, se você saiu da particular, se você saiu de uma mais renomada, de uma menos renomada, se o aluno antigamente era assim, o aluno só é bom se ele sair de uma pública. Não mais é assim. Então, existem alunos excelentes formados por particulares excelentes, que também o próprio mercado vai selecionar a instituição de ensino boa e a não menos boa, e a menos boa. Então, eu digo o seguinte, o mercado, você vai ser inserido no mercado de trabalho. Precisa de advogado? Essa é uma outra indagação. Precisa de advogado? O que eu vejo é sempre os advogados altamente sobrecarregados. Claro que alunos que formam agora e são enxurradas de alunos que vão sendo formados, quais serão selecionados e vão estar bem no mercado de trabalho? Os que estudam mais, os que vêm de uma instituição de direito sério, como a nossa. Então, eu digo assim, não é o número que vai assustar. O que vai assustar é quem é bom. Você vai, aluno, eu não vou fazer direito porque já tem advogado demais. Não. Se você se permitir a ser bom, a estudar, seja de pública, seja de particular, se você ler, você vai se destacar e ser um bom advogado. Então, porque não é o número. O que vai qualificar é realmente a sua formação, né? Então, eu digo assim, nós temos concursos de carreiras jurídicas. Hoje vem muito concurseiro de fora, vem muito concurseiro. Vai tirar nossas vagas do Amazonas? Depende. Se você se dispor, se você tiver foco, se você tiver determinação, disciplina a estudar, você também vai vencer. Então, o meu recado com relação a isso é estudo. Estudo constante, né? E formar instituições. Formem corpo docente de qualidade. Porque aí vem aquele velho chavão. O aluno que finge que estuda, o professor que ensina que dá aula, e aí a gente não compactua com isso. Nosso perfil é de professor bom, de professor que ensina, de professor atualizado, de professor polêmico, de professor inovador, de professor que se conecta com as mais modernas técnicas metodológicas de ensino e inovadoras, porque aquela aula expositiva, tradicional, de falar, é bacana. Eu também gosto, adoro assistir palestra. Mas hoje
não precisa sobrevive se reinventar, mais. Né? Não sobrevive mais. Você tem que aplicar outras técnicas inovadoras, metodológicas dentro da sala dela. E isso a pandemia ensinou muito a gente. Tivemos que nos reinventar, todos nós, seja do ensino jurídico ou não. Tivemos que nos reinventar e ser bons profissionais em todas as áreas, e também no direito. Pois é, isso entra na próxima questão que eu ia lhe perguntar aqui. O que é necessário para formar bons profissionais do direito hoje em dia? Na sua leitura, qual é o ponto principal que ali a gente vai ter uma probabilidade de formar bons profissionais para o mercado? É, mais ou menos aí o que eu pontuei, né? Então, escolher uma instituição séria, porque às vezes você vai realmente perder seu tempo escolhendo instituições que realmente não têm um corpo docente qualificado, ou não ministram aulas na integralidade, ou que não têm professores docentes com alta qualificação, com experiência profissional. O professor, ele tem que ter experiência na sua seara, no seu métier, na sua expertise. Ele não pode tão somente ler e ir para a sala de aula abstraindo o que se passa no mundo. Então, escolher bons professores, escolher boas instituições, escolher bons cursinhos na hora da OAB e qual concurso jurídico você quer. Ah, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor, eu quero ser magistrado, não, eu quero ser só advogado, não importa o que você escolher. Eu não estou dizendo ser só advogado, minimizando aí, diminuindo, não. Ou eu quero só advogar. Pronto, eu quero só advogar, eu não quero ser... Enfim, qual seja o seu objetivo, foco, determinação, horas, planejamento de horas de estudo. Vou estudar 12 horas por dia. E cumprir, né? E cumprir. Então, isso também, eu digo que a pandemia inovou, porque surgiram muitos cursos online. Tem aluno que faz o cursinho para a OAB online. Isso não quer dizer nenhum demérito. Então, ele não vai no presencial por várias contingências. Eu não quero me afastar da minha família, eu quero ficar à noite em casa, eu vou estudar. É claro que às vezes tira um pouco da concentração, mas é algo que, sobrepesando, equilibra com o tempo que você vai ficar no trânsito. O deslocamento, a chuva, enfim. Ah, eu não quero gastar gasolina, não estou podendo, então eu vou assistir online, eu vou comprar um cursinho online. Temos também. Então, estudar, seja qual for a formatação. Foco, determinação, horas de aula. São escolhas que você faz em determinado momento da tua vida. E que aí vai ser o teu lucro, ou o teu ônus para o resto da vida. E, gente, não perder o bonde, não perder a viagem. Às vezes, aparece na sua frente um concurso e você fala, não vou fazer agora, vou fazer depois. Pode ser a sua oportunidade. Qual é o grande desafio na vida de uma juíza? Muitos desafios, né? Uma juíza, além desse discurso de que a mulher tem que dar conta de várias jornadas, que não é uma inverdade, família, trabalho, família, pai e mãe, família, filhos e noras e genros, família e netos, estudar, continuar estudando, atender o jurisdicionado, atender o advogado que precisa da sua atenção, que quer a sua atenção. Hoje tem a formatação online, você pode atender hibridamente, ou você pode no balcão eletrônico da vara, você pode atender presencial, mas enfim, você tem que dar conta. Você tem que sentenciar. O maior desafio, um dos maiores, CNJ, metas, cumprir metas, porque o CNJ quer as suas metas, e com qualidade, não é só números. Ah, vou julgar 50 mil processos num mês, num dia, numa semana, em 15 dias, eu vou ser o cara. Não é isso, não é isso. Então, você tem que alcançar esse equilíbrio de atender o que a justiça quer de ti, o que o tribunal, o poder judiciário precisa de ti, focar no jurisdicionado, aquela pessoa que às vezes a tua vida está na mão da magistrada, né? E dar conta de tudo. Continuar estudando, fazer um doutorado, fazer um mestrado, vai pro show com a família, tem o aniversário de criança, tem o aniversário do neto, tem o aniversário do pai. Meu pai vai fazer 92 anos, já estou organizando o aniversário dele, interessa. Vai ter que ter tempo para tudo. Então, é assim, dá atenção, porque hoje pode ser o último dia em tudo na tua vida.
Então é saber administrar, né, doutora? Saber administrar, ter disciplina, ter foco, ter objetivo. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, essa conversa aqui conosco. Muito obrigada, espero recebê-la mais vezes. Eu peço desculpas se assim, não atendi a contento, porque tem tanta coisa para falar. São muitas coisas, não dá tempo num programa só. Esse são último questões livro, complexas. e esse último livro que eu lancei agora, chama Minha História. É uma autobiografia, narrada por um advogado, onde eu conto tudo isso. Gente, venham assistir cenário. Esse livro da doutora? O meu livro, que foi publicado semana passada, eu não estou vendendo. Eu realmente faço questão de presentear, porque tem 3 artigos científicos nele. Tem o discurso da minha posse, que dizem que foi muito bom, dizem. Pessoal é muito bonzinho. E aí tem registros, que eu sou a louca da fotografia, eu não poderia deixar de falar aqui do Instagram, do Facebook, eu gosto de registrar tudo. Eu louvo aqui e reverencio a cenário. Assistam e leiam. Olha que bonito isso aqui. Eu estou lendo aqui a revista Cenário, estamos falando de mulher, de trajetória, e aqui a Elza Soares encerra. Eu acho que a mulher do fim do mundo é aquela que busca, é aquela que grita, que reivindica, que sempre fica de pé. No fim, eu sou essa mulher, nós somos essa mulher. Maravilha. Cenário. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Eu peço também para que você siga falando de redes sociais, siga nossas redes sociais, dê um mergulho lá pela nossa TV Cenário Amazônia, que é o nosso canal no YouTube. Tem essa entrevista, tem também outras entrevistas preparadas aí especialmente para você. Siga o nosso Instagram, mande sua sugestão de pauta, entre no nossos grupos de notícias, você também vai gostar muito de todo o conteúdo que a gente produz aqui, especialmente para você. Eu te agradeço a audiência no programa de hoje, lembrando que às 10 da noite, na segunda-feira que vem, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pelo TV Cenário no YouTube, eu te encontro. Até lá!